Arte no Egito. Um assunto muito interessante, um assunto que também mexe com a imaginação, com a fascinação da gente pelo tipo de arte que eles fizeram, principalmente as construções, né? Mais especificamente até as pirâmides. Mas vamos entender um pouquinho sobre a arte desse povo, então, tão especial, tão curioso e tão sensacional, né? A localização, o Egito fica na África, no nordeste da África, ali nas margens do rio Nilo. Olha aí, o rio Nilo ele tem alguns momentos que ele tem suas cheias, e essas cheias então irrigam o solo. Quando ele volta para o seu leito normal, todo o território ali em volta ficou fértil, então propício para a agricultura. É como se a própria natureza trouxesse a irrigação necessária para o desenvolvimento da agricultura. E depois você tem um desertão ali, um baita de um deserto ali no Egito. Então era um povo que desenvolveu a agricultura, né? Uma sociedade totalmente estratificada, com o faraó no topo. Aí você tem os escribas, enfim, vários grupos sociais, até os escravos, lá embaixo. Nós vamos ver um pouquinho, então, sobre a arte deles agora. A pintura, nós temos algumas coisas bem interessantes para falar. Primeiro, ela seguia uma regra rígida. Praticamente toda a pintura no Egito era feita dentro de um padrão. Não tinha margem para criatividade, criação de novos estilos. Não. Esse padrão foi estabelecido e ele deve ser seguido à risca. Para a nossa época é muito difícil imaginar isso. Você é um artista, você ter que pintar sempre do mesmo jeito. Tá certo? Mas isso é o Egito, uma sociedade totalmente hierarquizada, estratificada, onde você não tem tanta assim liberdade, tá? E qual era a regra? A lei da frontalidade, ou seja, ó, peitoral de frente, membros de lado. Essa é a lei da frontalidade. Peitoral de frente, cabeça e membros de lado. Pode ver que sempre as pessoas são retratadas assim. Beleza? Então você bate o olho, você já sabe que é o estilo egípcio. Eles conseguem criar um estilo que fica marcado, você bate o olho e você sabe que você reconhece. É egípcio isso aqui. Porque o peitoral está de frente e o rosto está de lado. E os membros de lado. Então isso é a lei da frontalidade. Bidimensionalidade, ou seja, as pinturas não tinham efeito 3D, ó, elas são bidimensionais. Ó. A altura e largura não tem efeito de profundidade. Parece que todas elas estão coladas assim na parte da frente do papel, tá certo? E parece que elas andam, tanto que elas estão meio de lado, elas ficam de lado como se elas estivessem arrastando pelo lado, de lado, assim, não com efeito de 3D. Nós vamos ver que efeito 3D demora para surgir na pintura. E também, uma coisa bem importante, é que toda essa pintura é feita dentro de um conceito de religiosidade, da religião egípcia. Então, são os escribas, os sacerdotes que são responsáveis por uma pintura, é algo sagrado, tá certo? Por exemplo, o tema aqui, ó, desse papiro, dessa pintura especificamente, é o Tribunal de Osíris. Então, a pessoa morre e ela é então conduzida a um tribunal. A crença deles era assim, né? Depois da morte, a alma da pessoa é levada a um tribunal, o coração da pessoa é colocado numa balança e do outro lado, uma pena. Se o coração for mais pesado que a pena, a pessoa vai ter a danação eterna. Se o coração for leve como uma pena, a pessoa tem a vida eterna, uma vida de paz no além. Quer dizer o quê? Que ela estava com a sua consciência tranquila diante dos deuses, certo? Resumindo, é isso. Tem uma fala também na religião egípcia que quando a pessoa está indo por além, né? Então, depois da pesagem do coração, olha aí, então, já que a arte egípcia, né, está ligada à religião, olha só esse templo de Luxor, então totalmente decorado com pinturas, inclusive com a escrita, né? Que são os hieróglifos aqui, ó. Algumas coisas são pinturas mesmo, outras são escritas, como se tivesse escritos ali na parede dos templos, os hieróglifos, porque o hieróglifo era uma escrita pictográfica, ou seja, com desenhos. Era mais de 300 desenhos, 3.600 desenhos. Agora, olha que coisa maravilhosa era esse templo egípcio, né, gente? Construído com pedra. Era uma coisa grandiosa. Olha a Pedra da Roseta, então, com os hieróglifos, vocês podem ver que aqui são desenhos, né, pequenos desenhos, que era a escrita egípcia. Extremamente complexa, mais de 3.600 letras. Então, era uma vida inteira um sacerdote ficar estudando para poder aprender a escrever. A Pedra da Roseta, então, onde tinha a escrita com os hieróglifos e tinha mais duas escritas aqui, e uma delas era o grego. Então,
a partir dessa pedra houve toda uma decodificação do alfabeto egípcio, e aí houve o surgimento de todo um mundo assim a ser pesquisado dentro do Egito, porque as pessoas iam lá, as pesquisadoras iam para o Egito, viam aquele monte de desenho e não entendiam o que era aquilo. Quando a Pedra da Roseta é descoberta, e como se fosse um tradutor aqui, aí surge até uma ciência separada chamada egiptologia, porque muita coisa surgiu ali, muito material para estudo. Todas essas pinturas agora praticamente viram como se fossem letras. Aí você vai lá e vai interpretar o que está escrito. Imagina que sensacional foi isso quando foi descoberto isso, no século XIX. A escultura egípcia é sempre com a postura rígida, ou geralmente com a postura rígida, e geralmente simétrica. Então, veja só, tendo essa ideia de formalismo, assim, né, de respeito ali, como se fossem devoção, pessoas com expressando devoção a faraó. Olha aí também mais uma. Também pode ver sempre uma postura bem solene, assim, bem formal. O cara ali parece o Fred Mercury, né? É sempre bem formal, sempre meio com um olhar meio assustado, uma devoção, uma reverência, tá certo? Então você bate o olho e você já consegue ver que é uma escultura egípcia também. Me chama muita atenção são os olhos aqui, ó. Com pedras ali aparecendo olhos claros, né? Muito interessante. Já expressa também toda a questão estética deles, ó, de vaidade, né? Ó, o bigodinho, ó, não sei se é delineador que fala delineado nos olhos, não sei se é assim que fala, mas você já percebe, ó, o cabelinho, as joias, então você já percebe também um pouco sobre a moda, sobre o estilo que eles eram, que eu acho bem legal também, ó, as roupas que eles usam. Ó, a cor da pele, isso é bem interessante, né? Então, ó, a mulher, por que a mulher mais clara? Provavelmente porque a mulher fica no palácio, ela não fica muito exposta ao sol, ao trabalho. Agora que já, assim, uma pele mais morena de uma pessoa mais exposta ao sol, talvez ao trabalho ali. Apesar que aqui ainda é o faraó, né? Mas mesmo assim, ó, você já percebe essa diferença, né? A Nefertiti, esse busto é sensacional, famoso. A Nefertiti, então, considerada uma das mais belas rainhas aí do Egito. E aqui, então, você vê todo o traço dela, do rosto dela. Olha que a perfeição que o artista teve para fazer todo esse traço. A orelha quebrou um tempo. O olho foi feito assim de propósito, já vou falar. Mas você vê a perfeição aqui dos detalhes, gente, ó. As joias aqui, o pescoço, parece real, cara. Uma coisa sensacional. O tom de pele, sensacional, esse tom de pele moreno. A sobrancelha parece feita, né? Como hoje, né? O design de sobrancelha e micropigmentação. Essa maquiagem em volta dos olhos, um batom, ou seja, fala muito aos nossos dias, né? Dessa vaidade, essa preocupação com a beleza. E o olho tem toda uma polêmica. Alguns dizem que talvez ela realmente ela só tinha um olho, ela tinha uma deficiência dos olhos. Alguns falam que é uma simbologia do lado humano, falho, e do lado divino da rainha, né? Seria perfeito, então a perfeição desse olho, e a falha no outro olho representando o lado humano, o lado falho, o lado imperfeito, o lado limitado. Então tem toda essa polêmica aí, essa reflexão sobre por que um dos olhos da rainha Nefertiti está branco. Também eu já vi uma história também que quando o artista foi fazer a escultura, ele ficou com medo de desagradar os deuses por ter feito uma obra tão linda quanto os deuses fizeram, que é a própria Nefertiti. Então ele faz um olho com uma falha para não se comparar, para que a obra dele não chegasse igual a igualar a beleza da própria rainha que foi feita pelos deuses, tá certo? Então ele faz isso como uma forma de mostrar, de não afrontar os deuses querendo fazer algo melhor, algo igual ou melhor a que os próprios deuses fizeram, que é a própria natureza no caso, mas segundo a visão deles dos deuses. Muito interessante isso também. Olha que maravilha, a escultura do escriba sentado, bem naturalista, né? Como se fosse mesmo a pessoa ali. Pode ver que não tem essa busca pela idealização, ó, a gordurinha, peitinho meio caído, olha. Então a ideia da humanidade, tá? Não da perfeição, da idealização. Olha só, os olhos é a parte talvez mais incrível, assim, na minha visão. Então, eles colocam ali pedras preciosas ali para simular realmente um olho. E aí isso passa uma sensação de realidade, de naturalismo. Sarcófagos eram tumbas, né? Eram seus caixões ali.
Então, o lugar onde você coloca o corpo do faraó e sua família. Claro que antes o corpo passava por todo um processo de mumificação ali, muito complexo, inclusive, retirada dos órgãos. Não vou entrar em detalhes aqui agora, mas é muito interessante a forma como eles retiraram. Alguns eram retirados pelo ânus ali, através de colocando elementos químicos dentro do corpo, e saía tudo. Alguns eram abertos mesmo, e retirados um por um e colocados em canopos para preservação. Então eles acreditavam na vida após a morte, eles acreditavam inclusive que o próprio corpo seria usado no além. Então, se o próprio corpo vai ser usado no além, esse corpo deve ser preservado. Esses caras tinham essa viagem, cara. Então, eles achavam que eles tinham que preservar todos os órgãos para poder, então, usar depois, no além. Então, olha só, tipo, imaginando assim, não, claro que eles não tinham essa visão de hoje, mas eu vejo que hoje algumas pessoas, elas estão ricaços, né, magnatas, estão preservando seus corpos, pagando para preservar os seus corpos em geladeiras especiais, assim, para que, de repente, se no futuro se descubra a vida, uma ideia de eternidade, uma forma de deixar a vida eterna, então esse corpo estaria preservado, poderia ser reutilizado depois. É uma viagem, né? É uma viagem completa, assim, mas existe essas coisas. Essa é coisa da vida após a morte. Eu já falava sobre isso na aula passada, que dentro de nós temos essa ânsia pela eternidade. Nós não nos conformamos com a morte, com vir para a Terra, viver 70, 80 anos, 90 anos que seja, e morrer e acabar, cara, para nossa mente é algo que não faz sentido. E os egípcios estão mostrando claramente esse mesmo dilema que nós temos hoje aqui, ó, 5, 6 mil anos depois. Essa insatisfação, essa forma, esse desejo de eternidade, essa indignação em viver alguns poucos anos aqui e morrer e acabar. Olha aí o sarcófago de Tutankhamon, ou Tutankhamon, tanto faz. Esse é sensacional, é ouro com pedra lápis lazuli, que é um material raríssimo também, valiosíssimo. Então você vê todo o cuidado, algo artístico, né, gente? Você vê que é feito com todo cuidado ali para expressar beleza, né? A esfinge, que era uma escultura gigante, a esfinge era uma guardiã ali da pirâmide, tá certo? Então acreditava-se que à noite ela ganhava vida e atacava as pessoas que iriam ali tentar entrar na pirâmide, incomodar o sono dos faraós. E segundo a lenda, ela fazia umas charadas para as pessoas. Se a pessoa adivinhasse a charada, matava a esfinge. Se a pessoa errasse a charada, ela seria comida pela esfinge. A esfinge, então, ela tem a cabeça humana e tem o corpo de animal. Construções funerárias. Então, aula passada eu falei sobre Menhir, sobre Dolmen, sobre Stonehenge. Todos eles estavam ligados, seriam construções funerárias também. Tá certo? E no Egito, isso foi uma das artes que tem mais destaque. Então, a arquitetura, as construções funerárias. Nós vamos ver alguma coisa agora, então. A mastaba. Então, a mastaba seria, então, ali um túmulo, né? Ela é uma pirâmide primitiva aqui, ó. Ela é a origem da pirâmide aqui, ó. É precursora da pirâmide. Então, veja que eles erguiam aqui blocos de pedra sobre a terra, mas faziam câmaras subterrâneas para colocar o corpo dos faraós aí, das pessoas. A pirâmide de Djoser seria, na história, ele seria o primeiro arquiteto ali das pirâmides, seria o inventor, talvez, das pirâmides, mas ele é muito falado, esse Djoser. Ele é como se fosse o pai dos arquitetos. A pirâmide dele é escalonada, olha só, não é ainda igual a pirâmide clássica que nós temos ali, que nós já vamos falar. Mas já é um conceito aqui piramidal, né? Que surge, que vai ser desenvolvido no Egito, não só no Egito, mas tem mais fama no Egito. Então veja só o tamanho das pessoas e o tamanho dos blocos de pedra ali. Assim você consegue ver o tamanho dessa obra, a monstruosidade. Isso há mais de 5 mil anos atrás, gente. Não tinha guindaste, não tinha máquinas aí para construção. E aí chegamos no complexo de Saqqara, ou Saqqara, onde nós temos ali as 3 maiores pirâmides, Quéops, Khafre e Mycerinos. Importante destacar aqui o que é a pirâmide. A pirâmide é um túmulo sagrado. Certo? Então, a pirâmide era construída para que Faraó e sua família fossem, então, enterrados ali e tivesse o descanso eterno ali. Essa era a função, não é um templo, apesar que algumas têm câmaras de templo, mas a função dela, principalmente, é de túmulo sagrado.
qual que é o significado das pirâmides? O que nós podemos interpretar? Eu até coloquei aqui, ó. Elas demonstram, simbolizam o poder dos faraós, até porque eles tinham que mobilizar pessoas para trabalhar ali. Ao longo da vida inteira do faraó, a pessoa vai trabalhando e construindo essas pirâmides. E também representa a crença na vida após a morte, a crença na imortalidade da alma. Por isso, tanta preocupação em preservar o corpo das pessoas para o além. Inclusive, quando os faraós morriam, eles enterravam seus bens juntos, às vezes seus escravos, para ir todo mundo junto para o além. Então, era a crença deles, né? Então, hoje a gente tem muito claro isso, né? Que quando a gente morre, a gente não leva nada. Esse é meio que um conceito, meio que um ponto pacífico hoje, assim. Dificilmente alguém hoje você vai falar, cara, eu acumulo dinheiro, trabalho, porque no além eu vou levar tudo isso comigo. Hoje a gente tem uma concepção assim que não, cara, você vai deixar tudo aqui, irmão. Já era, morreu, vai ficar, tudo que você construiu vai ficar aí. Tá certo? Agora, eles não, eles têm essa concepção que tudo que eles contêm de bens e constroem em terra, em vida, eles vão levar para o além. Então, algumas, aqui não precisa ficar preocupado com isso, só curiosidade, né? Olha só o tamanho das pessoas em comparação ao tamanho da pirâmide de Quéops. 146 metros de altura, 54 mil metros quadrados, se não me engano, dá 100 estádios de futebol. 146 metros de altura só foi superado no século XIX com a Torre Eiffel. Tá, para vocês terem uma ideia como que a obra é uma obra que realmente ficou para a eternidade mesmo, tá? Se os faraós tiveram a vida eterna, não sabemos. Mas que as obras que eles fizeram ficaram para a eternidade, disso nós temos plena certeza. 2 milhões de blocos de pedra sem argamassa, só para você ter uma ideia. Sem nada colando uma na outra. Então, aí você vê a tecnologia dos caras. Olha aí, uma hipótese. Então seria que eles amarravam numa corda e empurravam. Várias pessoas, se botar 100 homens fortes empurrando, puxa ou não? 100 homens fortes, cara de academia, esses caras marombados aí. Não cara de bomba, cara forte mesmo. Puxa, sim ou não? Olha, eles faziam trenós, colocavam então ali a pedra em cima desses trenós e vinham puxando. Sim ou não? Dá ou não? Alguns acreditam que eles colocavam algum produto aqui, ó, para deixar mais lisas essas madeiras, ó. E aí, então, com os trenós, eles iam arrastando ali. Esses dois aqui provavelmente estão fazendo alguma força aqui embaixo para ficar mais leve também, provavelmente erguendo aqui, ó. Como se fosse alavanca, igual algum colega falou ano passado. Esse eu já usei o sistema de alavanca, eu já vi que dá certo. Por exemplo, eu erguei um pedaço de uma tora de madeira para fazer um banco, né? Daí tinha que erguer em cima ali das estruturas. E aí, no muque aqui não dava. Mas com a alavanca, colocar uma madeira assim, ó, fazendo a alavanca por baixo, fica muito mais leve. Isso daí, cara, me impressionei quando eu vi isso. Meu pai me ensinou ali, eu nunca tinha feito isso. Então, provavelmente eles estão fazendo algum sistema de alavanca aqui, ó, erguendo a pedra para ela ficar um pouco mais leve, tá certo? Olha aí, outra possibilidade, né? Então, ó, você vê que tem animais. Eu acredito demais nessa teoria de animais ajudando, porque os animais têm força, né? Aqui você vê que vinha algum material, vinha pelo próprio rio, eles faziam canais para trazer essas pedras aí e depois subir nas pirâmides. Olha aí o sistema de roldana, também a roldana, a física explica isso, que ela deixa o material mais leve com as roldanas e as polias ali. Quanto mais roldana, mais polia, a partir dos cálculos ali, você vai diminuindo o peso em muitos por cento, assim. Isso a física explica. Eu não sou professor de física, não vou me arriscar a explicar exatamente esse mecanismo, mas é fato que funciona. Você diminui o peso dos objetos. Então, completamente possível esse sistema de polias. Claro que é muito, para a época, é uma coisa sensacional eles terem essa tecnologia, esse tipo de inteligência, né, para poder fazer isso, cara. Muito interessante mesmo. Assim. Olha aí, já vi também essa teoria que é rolando. Coloca então o sistema para ir rolando as pedras. E aqui o comparativo. Então, a pirâmide de Gizé, de Quéops, foi a maior construção da humanidade até chegar, então, a Torre Eiffel aí. Só que lá no século XIX, né? Então, quase praticamente 5 mil anos depois, por 5 mil anos, a primazia da maior construção do mundo era das pirâmides do Egito. E hoje é símbolo de poder, né, gente? Assim como a pirâmide demonstrava poder dos faraós,
quanto maior a pirâmide, maior o poder do faraó. Hoje também, hoje você tem uma corrida, né? Tanto que, por exemplo, os Estados Unidos, quando começa a despontar como uma potência, eles já vão lá e criam um arranha-céu. Pode ver aqui, ó, Empire State Building, a construção famosa, aparece em filmes, demonstrando o poder. E aí hoje, por exemplo, você vê aqui, ó, Dubai ali, ó, os árabes lá, né, os petroleiros lá, fazendo construções gigantescas lá para demonstrar poder. E a China hoje também. Eu vi lá a construção, esqueci o nome agora, mas a China está fazendo lá o maior prédio do mundo, superando, então, os árabes, tá certo? Então, isso demonstra o poder também. Os templos também, então, né, a pirâmide é um túmulo, né? Mas aqui nós temos um templo, então é um lugar dedicado a cultos. Não tem nem nada de gente enterrada aí. Esse é o templo da rainha Hatshepsut. Oh, meu Deus, trava-língua. Hatshepsut. Faz 1000 anos que eu dou essa aula, eu nunca consigo falar o nome dela. Hatshepsut. E ela, na verdade, o esposo dela, né, o faraó, então ele quer mostrar, quer dar uma prova de amor para sua esposa. Olha só o que ele faz, ele vai lá e constrói um templo para sua própria esposa, ou seja, ela é uma deusa. E no Egito é assim, o faraó é um deus na terra. O faraó não é tipo o papa, que é um representante de Deus. O faraó é o próprio Deus, ele deve ser adorado. E a sua esposa a rainha também. Então aí ele vai lá e constrói um templo em homenagem à sua rainha, à sua esposa, à sua deusa. É muito interessante a construção, né? Ele aproveita um contexto, né? O local onde ele está ali para fazer, então, integrado. Hoje a gente chama de arquitetura contemporânea, isso daí, o organicismo. Quando você constrói algo que tenha diálogo com o ambiente que está inserido. Muito interessante isso. O obelisco aí, né? Um bloco de pedra parecendo um menhir. Ele representa então, o poder dos faraós. E é um para-raio, como eu falava do menhir. Então, como se ele tipo, fosse um para-raio onde as forças divinas canalizassem ali e abençoassem as pessoas em volta. Aqui foi quando eu revisitei o obelisco ali, não é no Egito, tá? É ali em Curitiba, tem o templo, tem um museu egípcio lá. Quando acabar essa pandemia, se tudo der certo, nós vamos fazer uma excursão para Curitiba. E um dos locais muito interessantes é esse museu egípcio. Ele é pequeno, assim, mas é bem legal. Tem uma múmia lá real, tem uma réplica da Pedra da Roseta, e tem esse pátio aí também com uma réplica de um obelisco.